Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos aí na nossa aula de biologia. Professor Silvio Santos aqui com vocês. Continuamos falando aí sobre ecologia. Estamos dentro desse tema que é muito importante e que, se você prestar atenção, esse tema, né, é ecologia, consciência ambiental, preservação do meio ambiente. Isso ultimamente tem ganhado muito protagonismo nas questões mundiais. Hoje em dia, a humanidade já percebeu que é preciso se atentar às ações, né, aos impactos das ações humanas, né, com relação ao meio ambiente. Né? Lembra da questão dos fatores bióticos e abióticos? Hoje em dia, a humanidade está se ligando nessas relações de ecossistema. A gente já sabe que, se nós alterarmos muito ou contribuirmos muito para a alteração das características ambientais naturais, a gente pode sofrer graves consequências. E aí nós estamos falando aí da própria sobrevivência humana, né? Então é muito importante que a gente entenda a ecologia não como um mero conteúdo que nós precisamos ali ter conscientização sobre preservar a natureza, sobre não jogar lixo no rio. Enfim, a gente não pode pensar nessa questão como uma mera educação ambiental. A gente tem que entender que isso é importante para que a gente consiga manter a humanidade, né, no planeta. Porque a longo prazo isso pode gerar consequências muito graves. A questão das mudanças climáticas, a emissão de CO2 pela industrialização, né, pelo excesso de industrialização no planeta, a exploração extrativista, a exploração de minérios, tudo isso pode afetar drasticamente a fisiologia da biosfera, né, que é o planeta Terra. E isso agora sim não. Apesar de que nós já estamos sentindo esse impacto, né? Nós já estamos sentindo isso. Aumento da temperatura, você consegue ver nos jornais que muitos fenômenos naturais que antes não aconteciam em determinados locais, agora já passam a ser recorrentes, né? Chuvas em períodos que não eram, que não tinha costume de cair aquele volume de chuva, desastres, tragédias ambientais como vendavais, tempestades, tsunamis, têm acontecido com mais frequência. Então, tudo isso, pessoal, segundo pesquisas, é reflexo da atuação humana no planeta. Existem estudos que comprovam isso, né? O aumento do calor, enfim, o próprio desmatamento em determinadas zonas faz com que o clima a longo prazo vá mudando. Como isso já vem acontecendo de um bom tempo atrás, então nós já começamos a sentir o impacto dessas alterações. E por isso é importante a gente ter a ecologia como algo que a gente precisa entender, né, e fazer por onde essas relações ecológicas entre o meio ambiente e os seres vivos, e no caso a gente mais específico, a humanidade, né, os seres humanos, que são os seres que raciocinam e têm capacidade para desenvolver soluções sustentáveis para esse problema, né, é muito importante para que a gente possa mensurar o tamanho do problema caso a gente não tome alguma atitude, tá bom? Então, dentro dessa questão, hoje nós vamos discorrer sobre, põe na tela, por favor, hoje nós estamos na aula 45 e vamos falar sobre consciência ambiental, tá? E dentro desse tema nós iremos abordar a conservação e a preservação ambiental. Vale ressaltar que conservar e preservar tem lá suas semelhanças, porém tem suas semelhanças, mas elas conceitualmente são diferentes. Na prática, elas podem ser parecidas, mas conceitualmente elas têm suas diferenças. Porém, todas as duas, né, todos esses dois termos, todas essas duas ações de conservar e preservar, elas são muito importantes para a manutenção sustentável do nosso planeta Terra, né? Nós precisamos ter consciência ambiental.
No caso aí, por exemplo, nós tivemos aí a COP, né? Foi no Pará, ano passado, que discute aí também questões de clima, e vocês percebem que existem, quando você assiste jornais, países que assinam tratados sobre emissão de gás carbônico, sobre a questão da diminuição, né, de emissão desses gases que vão afetar o efeito estufa, né, conferências climáticas. Então, o planeta, né, as grandes potências já começaram a se preocupar com a questão da consciência ambiental. Embora alguns países aí tenham, às vezes, não acreditam que a emissão de gases em alta escala, isso vai influenciar. Alguns países acabam se retirando desses acordos, né? Mas sempre isso vai estar em evidência, digamos assim. Tá? Então, atualmente, nós temos aí mais de 300 unidades de conservação federais no Brasil. O que são essas unidades de conservação, pessoal? São unidades, são áreas, né, de natureza que são protegidas por algum tipo de lei, por algum tipo de protocolo, né, onde vão ser regradas a questão da atuação antrópica ou atuação humana nesses locais. Tá? Então, nós temos atualmente aí 336, ou seja, né, mais de 300 unidades de conservação no Brasil. Tá? 121 delas são de preservação integral, 215 são de uso sustentável, além de 191 unidades estaduais. Então, nós temos aqui as federais e as estaduais. Vale a gente ressaltar para você entender que federais é a nível de Brasil, ou seja, federais são unidades de conservação providenciadas pelo Estado brasileiro, tá bom? No caso dessas 191 unidades, são unidades em que cada estado, né, tem ali suas reservas, suas unidades de conservação, que são mantidas ou tem a sua manutenção feita pelo Estado, ok? Então, digamos, em outras situações, as unidades de conservação federais, quando precisam de quando precisam de alguma verba, algum tipo de subsídio, é o governo federal, ou seja, a presidência da República, né? Ali o Estado brasileiro. No caso das unidades estaduais, por ela ser estadual, quem vai ter gastos, né, ou investimentos com essa unidade é o Estado e não o Congresso Nacional, né? O poder de Brasília, vamos dizer assim. Né? Então, nós em Rondônia, é importante você saber bem disso. Nós rondonienses, pessoal, nós somos da região norte em si, mas em se tratando de Rondônia, que é o nosso estado. Nós somos um estado totalmente inserido dentro do contexto amazônico. Portanto, tudo à nossa volta é Amazônia. Né? Então, essas regras de unidades de conservação, tanto federal como estadual, essas iniciativas de se ter leis que criam espaços para serem preservados ou conservados, para a gente é muito importante. Isso precisa fazer parte do nosso conhecimento, porque é como se nós morássemos numa casa em que você não conhece os procedimentos para manter essa casa em ordem. Né? É esquisito, a casa é sua e você não tem regras para que ninguém entre e bagunce nela. Então, essas unidades elas ajudam a organizar a exploração nesses locais. Por quê? Porque a Amazônia é muito rica, tanto em biodiversidade da fauna quanto em biodiversidade da flora, e também até dos fatores abióticos, os elementos químicos que estão presentes, os minérios, enfim. Então, se nós não filtrarmos a exploração do nosso ambiente, é como se fosse uma espécie de como é que eu vou te dizer? Autodestruição. Se a gente não tiver uma regra para filtrar, para amenizar, né, para mitigar essa exploração, é como se a gente deixasse as empresas, os exploradores destruírem tudo. Por isso
é importante essas unidades de preservação integral e as unidades de conservação de uso sustentável, que tem uma diferença aí que a gente vai ver agora. Vamos lá, põe na tela. As unidades de preservação integral, né? Ó, segundo a lei de unidade de conservação, são uma das espécies de espaços territorialmente protegidos, consagrados pela Constituição Federal. Isso são unidades de conservação, tá, pessoal? Essas unidades incluem seus recursos naturais, abrangendo as águas jurisdicionais, ou seja, as partes de rios que estão em determinado território de um estado, território de outro estado, tudo isso é abrangido dentro desse conceito, com finalidade de conservação e que são divididas em proteção integral. O que são unidades de proteção integral? Elas não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica. É proibido, né, se aproveitar dessa área com explorações econômicas. Já o uso sustentável, olha, tem a diferença. Proteção integral já está dizendo, proteção de tudo, em todos os aspectos, né? Ou seja, é uma coisa mais radical, né? Não se pode mexer, nessa área. No caso aqui do uso sustentável, né, que comportam a exploração econômica, desde que de forma planejada e que preserve os recursos naturais. Nesse caso, a gente pode mexer. O homem ele pode ir lá interferir de alguma forma, contanto que seja de forma planejada, né? Que é o que a gente fala sustentável. Por exemplo, eu vou tirar aqui eu vou precisar de uma área, né? A gente tem isso muito de forma assim, com compensação ambiental, por exemplo. Eu vou desmatar uma determinada área para fazer um empreendimento, mas de repente aquela espécie de vegetal que tinha ali que eu vou precisar desmatar, eu tenho que ter uma outra área em que eu vou replantar várias árvores dessas que vão ser destruídas aqui, né? Ou seja, eu estou destruindo aqui, mas de alguma forma eu estou tentando compensar em outro lugar. Então isso não deixa de ser um uso sustentável. Ou seja, eu vou construir uma estrutura de madeira, mas eu vou usar madeiras que já foram extraídas, né? Eu não vou abrir, não vou derrubar mais, né? Se já tem madeira que foi extraída pelos nativos e eles podem me ceder. Enfim, eu vou sempre tentar mitigar é suavizar, tá, pessoal? Eu vou sempre tentar mitigar essa destruição. Quanto menos eu interferir, melhor. Então isso é um uso sustentável. Então, por exemplo, quando eu evito determinados elementos químicos para uma plantação, isso significa que eu estou prevendo que eu vou precisar usar aquele solo para outras plantações. Se eu usar algo muito agressivo, eu vou plantar daquela vez e já não planto mais. Aquele setor já vai ficar inutilizado. Por quê? Porque eu não usei de forma planejada. Então, é importante que nós usemos de forma sustentável o ambiente. E eu estou dando exemplo aqui de plantação, mas não é só plantação, tá? Mas tudo que que o homem precisar empreender, a partir do momento que ele tem uma visão sustentável do empreendimento dele com relação ao meio ambiente, né? Se for um empreendimento que vai afetar o meio ambiente, que ele procure, né? Que a gente procure enquanto empreendedor, enfim, dono de indústria, enfim, a gente procure fazer isso de uma forma, como diz a palavra, né? Sustentável, que vá me gerar o benefício que eu quero, mas que ao mesmo tempo não vá, que vá denegrir minimamente o meio ambiente, tá bom? De forma consciente, tá? Põe na tela lá. Então, nós temos aí a área de proteção integral, né? Nós falamos proteção integral e de proteção sustentável, unidade de proteção sustentável. Então, quais são as áreas de proteção integral? Quando você vê esse termo aqui, ESECs, o S no final é de plural, tá, pessoal? Então, são as ESECs, são as estações ecológicas. São áreas de domínio público que visam o quê? Preservar a natureza, né?
e proporciona um ambiente para o desenvolvimento de pesquisas científicas, tá? Destinadas à proteção do ambiente natural. Então, a área de domínio público, como assim, professor? São áreas de uso coletivo, ela não tem um dono em si, né? Pode ter regras para se atuar nessas áreas, mas não existe um dono, não é de uma empresa privada, ela é do povo, porém com determinadas regras que para o uso dela, né? Para a exploração dela, tá bom? As reservas biológicas, as REBIOS, né? Essas siglas, elas são muito usadas, tá, pessoal? Quando você falar REBIOS, RESEX, reserva extrativista, REBIO, reservas biológicas, enfim, tá? Reservas biológicas são áreas para abrigo de espécies de fauna e da flora, podendo desenvolver-se nelas projetos de educação ambiental. Tá? Você percebe aqui que são unidades de proteção que, além de proteger, mas elas abrem ali margem para estudos, para pesquisas, né? Para conscientização, para uso no que diz respeito à conscientização do homem, né? Temos os parques nacionais, né? Os PARNAS, áreas abertas ao público destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental. O objetivo é o quê? Preservar ecossistemas naturais de grande relevância ambiental. Os monumentos naturais, isso aqui tem aí na Amazônia, nós temos vários monumentos naturais, né, que o quê? São unidades de conservação de domínio público ou privado, nesse caso aqui pode ser privado também. Tem por objetivo a preservação de sítios naturais raros e singulares. Por exemplo, pessoal, por que raros e singulares? Muitas vezes pode acontecer. Você imagina que no alto de uma serra, no alto de um monumento desse, né, de uma montanha dessa, de uma rocha, você imagina que lá existe um ecossistema de animais que têm capacidade de se reproduzir, de viver lá, que tem ali como o habitat deles, né? O habitat que a gente chama, tá? Então, se ele se desenvolveu ali, o seu nicho, ele faz parte daquele nicho que é ali de cima, do seu habitat lá em cima, então é um local que nem todo mundo consegue viver lá. Então ele acaba sendo, de repente, uma espécie mais rara, é um nicho mais específico que ele vive ali em cima, né? Ele faz parte de uma teia alimentar diferenciada. Então, esses locais também podem conservar espécies interessantes. E os refúgios de vida silvestre, né? As revis, outro tipo também de proteção integral. Áreas públicas ou privadas, sendo que o acesso só é permitido mediante autorização. Essas unidades são importantes o quê? Para a preservação de espécies, principalmente quando estão em processo, por exemplo, de extinção. O que é o processo de extinção? É quando aquela árvore já foi tão predada, aquela árvore não, né? Aquela espécie já foi tão predada, foi tão caçada, tanto naturalmente quanto pelo homem, que aquela área onde vive aqueles animais, aquelas espécies, por exemplo, elas precisam ser protegidas, né, na forma de revis. Para quê? Para que existam regras que não permitam que as pessoas entrem lá e matem, né, caçem essas espécies. Então, quando você tem uma revis, que no caso é a refúgio de vida silvestre, aquele local muitas vezes ele é uma revis para evitar que determinadas espécies daquele local seja de repente retirada, né? Seja acabada com ela. Áreas de uso sustentável. Então ali era a área de proteção integral, né? Agora é a área de uso sustentável. Nós temos aí as áreas de proteção ambiental, que é a APA. Ela tem por finalidade proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Quando ele diz aqui, disciplinar a ocupação, isso está dizendo assim, pode ocupar, mas tem que ocupar sob um determinado planejamento, tá bom?
Geralmente, esse planejamento vem assegurando o quê? A sustentabilidade no uso dos recursos desse determinado local. Então, nessas áreas vai se permitir o desenvolvimento de atividades econômicas, mas de forma sustentável. Então, ela é uma área de proteção ambiental, sim, porém, pode-se alterar esse cenário, pode-se viver, pode-se... se viver não, né? Pode-se mexer nesse ambiente, porém, de forma sustentável. Tem as áreas de relevantes interesse ecológico. São unidades de domínio público ou privado e tem por objetivo preservar o quê? Os ecossistemas naturais de importância local. Tá? Então, existem determinadas paisagens, pessoal, que são específicas de um determinado local, vai depender do bioma onde ela vai se desenvolver, como, por exemplo, os capões, a gente tem restingas, a gente tem mangues, que são situações muito características, né, que não é fácil encontrar em outro lugar, elas são específicas de uma determinada região, de uma determinada condição. Né? Então, essas áreas são de relevante interesse ecológico, por isso elas são incluídas aí dentro de área de proteção sustentável. Para se mexer nela, você tem que ter um planejamento para que você não altere, porque pelo fato dela não ser tão comum, então é bom ter cuidado com ela para que você não acabe extinguindo ou acabando com esse tipo de ecossistema, tá bom? Nós temos aí as florestas nacionais, a área de domínio público destinadas a atividades de pesquisa e educação ambiental e turismo. Então, nós temos nesses locais, de repente, paisagens onde pode ser explorado o turismo, né? Mas sempre visando uma visão sustentável no que diz respeito à educação ambiental, né? Pesquisas que vão, de repente, servir, né, para a utilidade pública, que vão aí gerar, por exemplo, medicamentos, podem gerar novos insumos para o setor industrial, enfim. Você imagina que se não tivesse, por exemplo, essas regras que protegem o meio ambiente, né, se já tendo, o homem já destrói do jeito que destrói, você imagine se não tivesse essas regras, né? A situação podia estar bem pior. Mas, ao mesmo tempo, essa alteração, não vou dizer alteração, não é bem alteração, mas esse contato do homem, no caso dos pesquisadores com esses locais, eles são importantes por quê? Porque eles preservam determinadas porções da natureza que vão servir para os pesquisadores desenvolverem seus estudos e entregarem para a população, né, para a humanidade, coisas benéficas para a gente. Então, essas reservas sustentáveis são muito importantes. No caso aqui, aqui a gente tem agora RESEX, Reservas Extrativistas. São unidades de domínio público com uso concebido às populações que realizam o extrativismo vegetal ou mineral. Né? Ou seja, são locais onde, de repente, moram pessoas nativas, né? Ribeirinhos, borracheiros que eu digo no caso ali dos coletores de borracha, enfim, né? Que de alguma forma eles retiram daquela zona, daquela região onde eles moram, eles retiram para o sustento deles. Eles não retiram, por exemplo, em escala industrial, enfim. Eles vão o quê? Eles vão desenvolver um extrativismo nativo, né, pela população nativa de forma sustentável, ou seja, eles vão usar para sua subsistência, para até mesmo comercializar, porém, eles não fazem isso de forma em grande escala. Reserva de fauna, né, que são as REFs, objetivam proteger o hábitat de populações de animais nativas, adequadas para estudos científicos. Nessas áreas, a visitação é permitida.
Tá? Então, tem aí um viés também turístico que pode ser explorado nessas regiões. Reserva de desenvolvimento sustentável. Né? Áreas habitadas por populações tradicionais que exploram os recursos naturais de forma sustentável. Isso é muito interessante, pessoal, porque aqui na nossa Amazônia, nós temos esses cenários, eles são muito comuns. Pode botar aqui para mim, por favor. Esses cenários, eles são muito comuns. Né? Isso que a gente está vendo aqui, para a gente que é daqui da Amazônia, é comum. Né? Eu vou num sítio dos meus familiares, eu vou, num balneário. Não é difícil nós nos depararmos com esse tipo de vida aqui, que é uma maravilha. Né? A pesca, a vida em contato com a natureza. Então, essas reservas de desenvolvimento sustentável, elas acabam, como eu falei ainda há pouco, elas acabam ganhando, dentro desse contexto da preservação ambiental, elas acabam ganhando uma importância muito grande, que ela vai garantir que essas populações tradicionais, elas tenham sempre o recurso de forma sustentável. É como eu falei, você imagina, se com todas as regras que tem a gente no mundo, né, com relação ao meio ambiente, já existe a degradação que está aí, você imagina se não tivesse essas áreas de proteções delimitadas. De tudo que a gente já falou aqui até agora, você percebeu que existem regras para a questão de pesquisa, para a questão de abatimento de animais, né? A questão de ecossistemas que precisam ser preservados. E isso, querendo ou não, a partir do momento em que uma pessoa viola algo assim, ela vai estar cometendo um crime, né? Ela vai ter que responder juridicamente quanto a isso. Então, isso acaba, claro, inibindo as pessoas que têm essa intenção. E mesmo com essas ameaças, com essas regras, ainda tem gente que atua nesse sentido, né? Nesse sentido maléfico à natureza, e vai levando para onde a gente está hoje. Como eu falei no início, o planeta ele já começou a dar sinais visíveis de que, olha, é como se o planeta falasse assim, o que vocês estão fazendo já está me afetando. Né? Eu já não estou mais a ponto de aguentar calado, já vou começar a responder, né, na forma de consequências ambientais. É o que a gente tem visto, como eu falei no início, coisas que não costumam acontecer em regiões, até mesmo aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente já vê aí situações de tornado acontecendo, que não era comum aqui, já só no passado, acho que foi 1 ou 2 que já aconteceu de forma mais assustadora, mais destruidora, digamos assim. Chuvas, grandes tempestades, grandes inundações, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência. E áreas como essas, reserva de desenvolvimento sustentável, com certeza, principalmente para os povos originários, as comunidades tradicionais, é muito importante, tá bom? Vamos lá, voltando para o material. Reservas particulares de patrimônio natural são unidades de conservação de domínio privado. Né? Ou seja, às vezes a pessoa, um grupo de empresários, eles têm uma determinada área e querem fazer daquilo uma espécie de, como é que eu vou dizer, de negócio para visitação, para ganhar dinheiro com aquilo. Então, para eles é interessante que a natureza daquilo que é a área onde eles são donos seja preservada. Então, mesmo que tenham um dono e que eles estejam de alguma forma explorando aquilo financeiramente, mas é de interesse deles que aquilo seja o mais conservado possível. Então, são reservas particulares de patrimônio natural. Referem-se às preservações ambientais e paisagísticas destinadas ao ecoturismo, que é esse turismo que enfatiza a natureza, que se aproveita, no bom sentido, né, das características naturais de um local, para que aquilo gere visitações, vai gerar finanças, com certeza, mas é voltado para a questão da preservação ambiental, né? No caso, são as reservas
particulares naturais, de patrimônio natural. Aqui nós temos um panorama, né, do estado de Rondônia, que a gente consegue perceber o grande desmatamento, né? No caso aqui, isso aqui já é uma informação até antiga, né? O desmatamento aí até 2004. Aqui, ó, nós temos as terras indígenas em laranjado. Unidade de conservação federal são essas em verde escuro. Né? Federais. E as unidades de conservações estaduais, você percebe que tem muitos, né, no estado. Mas quando você chega na área do desmatamento, que é a área em roxo, você percebe que é como se ela fosse quase que equivalente ou até mesmo maior do que todas as outras áreas. Né? Então, a gente é um estado... A gente não, né? Nós somos Rondônia é um estado que já sofreu bastante com o desmatamento. Né? E a gente, enquanto um estado que está dentro do contexto amazônico, isso é muito importante. Essa aula aqui sobre isso, essa conscientização ambiental, né, do comportamento do ser humano com relação ao ambiente, precisa ser reconsiderado. Né? E a área não desmatada, fora de áreas protegidas, são essas áreas em branco. Então você consegue ver, né, esses resquícios de natureza, digamos, intocada. Né? Ainda tem. Para você ter um panorama aí, né, de como é a distribuição dessas reservas no nosso estado. Então, o estado ele possui uma área de mais de 237 mil quilômetros quadrados, né, da qual 19, né, aproximadamente 20%, são destinadas a essas unidades de conservação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no estado existem 63 unidades de conservação. Lembra que eu falei que tem as estaduais? 63 unidades de conservação. 24 são federais, 38 são estaduais. Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, né? Aliás, 38 são estaduais, que estão sob a jurisdição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, que é a SEDAM. E uma é municipal, né? Que é o Parque Natural de Porto Velho, que a gente também... Ela é mantida aí pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a SEMA, aqui em Porto Velho. E, no caso, é o que a gente chama aqui popularmente aqui na nossa cidade, né? Esse parque natural fica aqui em Porto Velho, que é onde a gente reside, onde está a mediação tecnológica, os estúdios. É o famoso Parque Ecológico, né? Muito conhecido como Parque Ecológico, esse local. Tá bom? Em Porto Velho, Guajará-Mirim e Machadinho do Oeste concentram a maioria das unidades de conservação. Olha, temos as RESECs, né? 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebios, 13 flonas, 4 reservas particulares de patrimônio natural e uma área de proteção ambiental. Tá bom, pessoal? Então, as RESEC, tudo isso a gente viu. As reservas extrativistas, estações ecológicas, né? O nome está aqui todo. Os parques estão dentro lá do que a gente viu dos Parnas. As reservas biológicas, que são as rebios, as flonas, que são as florestas nacionais, né? E os outros não estão na forma de sigla, né? É mais fácil de entender. Reservas particulares de patrimônio natural e área de proteção ambiental. Bom, preservação ambiental. Na verdade, aqui é um arremate do que a gente viu. Tudo que a gente viu ali, dentro das unidades de conservação integral e unidade de conservação de proteção sustentável, estão dentro do contexto da questão da preservação ambiental. E isso tudo é importante para conscientizar que existe uma diferença entre preservar e conservar. Como eu falei lá no início, elas estão dentro de um contexto positivo no que diz respeito à natureza. Porém, elas têm um conceito diferente. Elas não são exatamente o mesmo conceito, embora elas tenham a ver com fatores positivos, né, da ação do homem com relação à natureza. Mas, no caso, a preservação, ela protege, ou seja, ela prevê que não exista interferência humana na natureza, tá? Ou seja, preservar é eu não mexer. Eu vou preservar aquilo daquele local.
Tá bom? Tá bom? Então, no caso aqui, preservação da natureza, ela tem a questão de intocável, não se mexe nisso. E a conservação, ela já tem um outro viés. Na conservação, ela protege, porém permitindo o uso dessa natureza, desde que esse uso seja racional, ou seja, tenha um planejamento de manejo sustentável. Então, eu vou usar a natureza de forma que eu não vou causar tanto impacto nela, ou o mínimo de impacto que eu possa causar, tá bom? Então, preservar não é para não mexer e conservar é para usar, mas de forma sustentável. Então, no Brasil existem áreas tanto conservacionistas, chamadas de unidades de uso sustentável, onde populações locais podem fazer o uso sustentável, né? Por exemplo, a reserva extrativista, quanto as áreas preservacionistas, que são chamadas de unidade de conservação, onde não é permitido o uso dos recursos e a presença do ser humano é permitida apenas para pesquisa ou visitação. Então você percebe já uma rigidez, né, a mais na presença do homem nessas áreas. A corrente conservacionista contempla o amor à natureza, mas aliado ao seu uso racional, né, e manejo criterioso pela nossa espécie, executando um papel de gestor e parte integrante do processo. Então aí o homem ele tem essa responsabilidade, né? Já que nós somos os seres pensantes do planeta, né, a gente tem a necessidade de usar a natureza, mas a gente precisa executar um papel de gestor que pense com sustentabilidade. O preservacionismo aborda a proteção da natureza independentemente de seu valor econômico e ou utilitário, apontando o homem como causador da quebra desse equilíbrio, né? O homem ele é o causador. Isso aqui é muito interessante. Tá? O homem ele é o agente desequilibrador disso tudo. O preservacionismo propõe a criação de santuários intocáveis, sem sofrer interferências relativas aos avanços do progresso e sua consequente degradação. Em outras palavras, tocar, explorar, consumir e muitas vezes até pesquisar poderão ferir tais princípios. Então, até no mundo da pesquisa, pessoal, por mais que a pesquisa seja em prol de algo que venha solucionar ali algo para a população, mas ela precisa seguir normas rigorosas para se explorar esses ambientes provenientes de proteção, né? De conservação e preservação, tá bom? Os principais objetivos das áreas de preservação: propor metas no sentido de criar leis que ajudam o controle ambiental, em facilitar a ocupação de forma sustentável, implantar prerrogativas de lei na prática, administrar o meio ambiente que se encontra na zona de preservação e fazer a proteção ambiental da APA, né? A fiscalização para punir os exemplos, os exploradores que desmatam o ambiente de forma integral. No caso aqui, a área de proteção ambiental, tá, pessoal? Implantar ações que foram levantadas depois de pesquisas e conservar a biodiversidade e executar a função de policiar de maneira ambiental. É isso aí, pessoal. Então, essa aula ela acaba sendo muito importante para você ter a noção de como se tem regras oficiais, regras sérias para a preservação do meio ambiente, para a preservação da nossa natureza como um todo, né? Já prevendo a interferência que o homem causaria nesses locais se não tivesse essas proteções, ok? Infelizmente, a gente precisa lutar para que o homem tenha cada vez mais essa consciência, porque, pelo que a gente está vendo no ambiente, isso está cada vez mais aumentando, né? Essa falta de consciência. Mas por isso que a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla. Tá bom? Vamos lá, vamos para a parte 2 da nossa aula. Te espero lá.